Que bom é nós estarmos aqui novamente juntos. É uma bênção nós podermos compartilhar com você a palavra do Senhor nessa escola bíblica dominical. Quero convidar você nesta manhã para nós refletirmos sobre os dons espirituais, sobre as realizações do Espírito. Aqui na palavra do Senhor, no texto lá de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, ele diz aqui: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E para meditar sobre essas coisas, eu convidei um amigo de longa data, pastor Osias Matos. Ele esteve conosco nas bodas de Pérola, quando nós celebramos nossos 30 anos de casamento, eu e Miriam, e ele esteve ali conosco celebrando esse momento tão especial para nós. Pastor Osias e eu nos conhecemos de longa data, quando nós entregamos nosso coração para Jesus, fomos batizados na mesma igreja, e hoje ele está realizando um belo trabalho na igreja do Senhor, e eu quero assim dar a ele essa oportunidade agora de nos abençoar através dessa reflexão na palavra, e ele falar conosco um pouco. Ele vai compartilhar conosco sobre suas experiências com Deus no uso dos dons espirituais nesse dia a dia da igreja, e você pode aqui também ser enriquecido. Eu vou deixar depois aqui no descritivo do nosso canal o seu canal no YouTube, para que você também possa conhecer outras mensagens que pastor Osias Matos tem para nos abençoar. Que você seja muito enriquecido e edificado nesta manhã. Pastor Osias, é contigo agora. Oi, queridos, tudo bem? Pastor Osias aqui falando. Que bom, né, que vocês estão aí estudando já há um tempo sobre o Espírito Santo. Que bom que vocês já receberam tantas coisas. Então eu queria dar essa minha contribuição aqui agora. E eu queria começar falando com vocês sobre Jesus e os dons do Espírito Santo. Eu quero lembrar a vocês que tem 2 vídeos no meu canal do YouTube, Osias Matos, que vocês podem ver bastante coisa sobre isso. Um é propriamente dito Jesus e os dons do Espírito Santo, tem um com esse título. E o outro é sobre o funcionamento da igreja, que vocês podem assistir lá também, tá bom? Então, mas nós vamos fazer aqui um resumão para ficar claro aí para todos também, tá, queridos? Então eu queria primeiro exaltar Jesus, toda a glória e toda a honra a Jesus. Ele é o alfa e o ômega, porque ele é o primeiro e a última letra do alfabeto grego ali, ele é o princípio e o fim. Na realidade, Jesus, ele é eterno, Então nós temos que entender que ele merece todo o nosso louvor, ele merece toda a nossa adoração. E eu quero destacar hoje esse Jesus totalmente dependente do Espírito Santo. O Rei dos Reis, queridos, o Senhor dos Senhores, ele totalmente sujeito ao Espírito Santo. Filipenses 2, 5-8 fala: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não usou o ser igual a Deus, coisa que se devia apegar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obedientes até a morte e morte de cruz. Azinho aqui, acraseado, até o ponto de morrer, e morte de cruz. E lá em Atos 10, 38, queridos, fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, todos os milagres de Jesus como homem só foi possível pelo Espírito Santo. Ele tinha se esvaziado da sua divindade. Ele que tinha recebido o Espírito Santo desde que nasceu, e por isso ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, mas só começou o seu ministério depois de ter sido batizado com o Espírito Santo no Jordão, com João Batista, quando a pomba veio sobre ele. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então eu quero destacar hoje esse Jesus totalmente sensível ao Espírito Santo. Se Jesus foi totalmente sensível ao Espírito Santo e dependendo do Espírito Santo, quem somos nós, amados?
né, para rejeitar esse privilégio, né, de ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que entender muito bem isso. Então Jesus, ele aprendeu na prática da comunhão constante com Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo, aprendeu a usar os dons do Espírito Santo, e nós queremos falar sobre isso hoje. Os dons do Espírito Santo, queridos, basicamente, a gente não pode também falar dos dons sem falar dos ministérios lá de Efésios 4 e de Romanos 12. Então nós vamos fazer algo amplo aqui hoje, para que você possa entender tudo isso muito mais claramente. Os dons do Espírito Santo são 9, está ali em 1 Coríntios 12. E são divididos em 3 grupos. O primeiro é o grupo da inspiração, que é a profecia, línguas e interpretação. Depois vem o da revelação, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. E, por fim, vem o terceiro grupo de 3, que é a manifestação de poder, que é fé, dons de curar e operação de milagres. Nós vamos falar na prática sobre todos esses dons hoje, queridos. 1 Coríntios 12, 13, 14, ali é como um sanduíche, né? O 12 e o 14 ali, o pão e o recheio, o 13, né? Então nós temos que ler os 3 capítulos por inteiro para ver realmente todo o contexto, né? E nós temos que ler ali também o 1 Coríntios 12, tá? De 4 a 6, o 1 Coríntios 12 todo você lê para você ter uma base melhor sobre isso, amém, queridos? Então, queridos, os dons do Espírito Santo, que está ali em 1 Coríntios 12, ele, o nome já diz, ele foi estabelecido pelo Espírito Santo. Os ministérios lá de Efésios 4, tá? Ele já fala o quê? Efésios 4:11. Tá? O ministério de Efésios 4:11 foi instituído por quem? Por Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. Nós vamos entender isso também. E como isso se aplica em você, tá, querido irmão, que está agora entrando na igreja, que está há algum tempo na igreja, tá, que você está começando a querer saber como ser usado pelo Espírito Santo, você vai entender isso tudo. E além dos dons do Espírito Santo e dos ministérios de Jesus de Efésios 4, nós temos o que nós chamamos das realizações, que foi estabelecido por Deus, que está ali em Romanos 12. E lá fala de 7, fala da profecia, fala do ministério ou serviço, fala do ensino, fala da exortação, contribuição, fala do presidir e da misericórdia. Se você fizer um apanhado geral e comparar Romanos 12 com Efésios 5, né, você vai, poxa, mas que diferença? Efésios 4, né? Efésios 4 fala uma coisa e Romanos 12 fala outra coisa. Como é que é? A contradição? Não, queridos. Tá? Na realidade, Romanos 12... ele tem os 5 ministérios ali embutidos e sobram depois mais 2 que ele acrescenta. Como é que isso aconteceu? Tá lá, profecia, tá ligado ao dom de profeta lá de Efésios 4. Aí ele vem ensino, tá ligado ao mestre lá de Efésios 4. Aí ele fala exortação, tá ligado ao evangelista lá de Efésios 4. Aí ele fala do presidir, tá ligado ao ministério apostólico. E depois ele fala da misericórdia, que está ligado ao ministério pastoral. Sobraram 2 aí a mais, que é o ministério ou serviço e a questão da contribuição, que são 2 ministérios também, que é dividido entre o corpo, de muita importância para o funcionamento da igreja. Amém, queridos? Então entende bem isso. 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos 12, onde fala dos dons, onde fala dos ministérios e onde fala das realizações. Os dons estabelecidos pelo Espírito Santo, olha a Trindade trabalhando aí. Os ministérios estabelecidos por Jesus e as realizações estabelecidos pelo próprio Pai. Amém, queridos? Então, amados, nós temos que entender, então, como tudo funciona. E tudo funciona, tá, motivado pelo amor e para o fim proveitoso. Guarda essa frase, anota essa frase, porque isso aí vai ser fundamental para você entender. É motivado pelo amor e para um fim proveitoso. Né? 1 Coríntios 14, 26 fala o quê? Quando vos reunis, cada um de vós tem o quê? Né? Salmo, né? Doutrina, revelação, língua, interpretação, seja tudo para a edificação. Então, olha só, quando vos reunis, ela não está falando se vos reunis, quando vos reunis, tá? Tem que ter os dons.
O salmo é o que, amado? O salmo é uma oração cantada, é um cântico que Deus vai te dar. A doutrina é o que? São mandamentos claros, demandam uma ação prática. E a revelação? Verdade que se abriu para você e se tornou clara. Isso tudo tem que ser compartilhado em todos os nossos encontros, amados. Quando a igreja está junto, na congregação, nós temos que aprender a usar esses dons. E nós vamos ver isso bem na prática hoje. Tá? E quando você olha para Jesus e vê que Jesus, ele andou sendo guiado pelo Espírito Santo e ele usou, né, na sua vida, em seu ministério, todos os dons do Espírito Santo, tá? É uma coisa assim fantástica que a gente vê. Jesus é a profecia, por exemplo, né? Jesus é a profecia, está lá João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso é Jesus profetizando, está ali em todo João 14, de 1 a 15, todo o capítulo 15, capítulo 16 de João, você vai ver Jesus profetizando. E Jesus é a palavra de conhecimento, né? Você vai ver também, está repleto. A mulher samaritana, por exemplo, lá em João 4, né? Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus ali teve uma palavra de conhecimento, como nós lemos lá em Atos 10, 38, tudo o que ele fez enquanto esteve aqui na terra foi pelo Espírito Santo e não pela sua divindade. Ele sabia que Judas ia ser o traidor pelo Espírito Santo. Então tudo isso era Jesus movendo nos dons, né? Como esse caso de Judas, quando Pedro negando, como ele diz, quando Jesus prediz sua morte e ressurreição, tudo foi através do Espírito Santo. Em terceiro lugar, tem Jesus e a palavra de sabedoria, gente. A gente vê lá em Lucas 20, 19 e 26, o tributo a César, né? Dá a César o que é de César. Que sabedoria que ele moveu naquilo. E quando ele pagou o imposto lá em Mateus 17, 24 a 27, né? Tá aqui, ó, paga por mim e por ti, a maneira como ele fez, né, para pagar aquele imposto. E quando ele falou dos saduceus e da ressurreição, lá em Lucas 20, 27 a 40, Deus é Deus de vivos. Como é que você está falando de que Jacó, de Abraão, né, de Isaac, né? Então foi uma coisa assim fantástica como Deus movia também na palavra de sabedoria. A questão da mulher adúltera, quem não tem pecado lança a primeira pedra, ali em João 8. E todas as suas parábolas, a sua habilidade de responder perguntas, a de ensinar, né? Quantas vezes se deve perdoar a um irmão, por exemplo, né? 70 vezes 7, uma coisa assim fantástica. E tudo isso que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Em quarto lugar, Jesus e o discernimento de espírito, né? Então o discernimento de espírito não é só a questão dos endemoniados, não. O discernimento de espírito, por exemplo, é a questão lá do jovem rico, Mateus 19, 16 a 22, né? Ele foi lá e discerniu, não, peraí, né? O que está faltando para esse aqui? Ele falou assim, ó, vai vender tudo que você tem e dá aos pobres. Aí o jovem rico saiu triste, porque era dono de muitos bens. Então Jesus, ele discerniu isso, amém, queridos? Jesus e a fé, né? Então vemos lá o exemplo clássico da figueira estéril, né? Lá em Mateus 21, 18 a 22, em Marcos 11, 12 a 14, 20 a 24, você pode ler a história de Jesus, como ele aplicava a fé, né? E as coisas aconteciam. E depois, em sexto lugar, tem Jesus e os dons de curar, né? E eu quero observar que dons de curar, ou dons de curas, está sempre no plural, ou seja, são vários dons num só. E Jesus aí tem trocentos exemplos lá, como é que ele curou o leproso, o criado de um centurião, a sogra de Pedro, né? Os endemoniados gadarenos, o paralítico lá, o Cafarnaum, cegos, a cura de um mudo endemoniado, o homem da mão ressequida, e tantos outros exemplos, cego e mudo, jovem possesso, 2 cegos de Jericó. Então nós temos vários textos que mostram Jesus atuando nesses dons de curas, amém, queridos? E depois, então, eu quero destacar Jesus e a operação de milagres, né? Outro dom aí que está disponível para nós também hoje, tá? Que é o quê? O andar sobre as águas, né? Mateus 14, 22 e 23, é o acalmar a tempestade, Mateus 8, 23 a 27, tá? É ressuscitar o morto, né? Mateus 9, 23 a 26, Lucas 7, 11 a 17, João 11, 1 a 46, né? Com João de 12 a 9, 12 de 9 a 11, então tudo isso mostra
Jesus operando milagres, multiplicação dos pães, a pesca maravilhosa, a água em vinho, nos mostra então essa questão, tá, de Jesus aplicando os dons, né? Então eu mostrei aqui todos os dons, 7 dons aqui que Jesus aplicou. Ele então estabelece depois, os apóstolos estabeleceram mais outros 2, né, que foi reservado exclusivamente para a igreja, que é o quê? É a questão da língua e interpretação, que dons reservados, né, que aparece ali no Novo Testamento para nós hoje, queridos. Então, a questão da língua e da interpretação, eu quero falar com vocês 3 pontozinhos, como é que funciona isso. Primeiro, tem aquela oração você sozinho, né? Você está diante de Deus e você vai orar em línguas. Isso é para quê? É para sua edificação pessoal, a Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz que é para sua, Judas 20, é para sua edificação pessoal, para sua fé. Às vezes você vai orar por um enfermo, você está meio incrédulo, e você começa a orar no Espírito, e a fé vem no teu coração, você edifica a tua fé santíssima. Então, o primeiro caso da oração em língua é você, a sós, tá, orar em línguas para edificar a tua fé. O segundo é na congregação. Então, você quando ora sozinho, você está para a sua edificação. Quando você ora na congregação, é para a edificação de quem? Da igreja. Então, para isso que necessita também a interpretação, tá certo? Então, você, no meio do encontro, você pode orar em línguas alto? Tá claro, você deve fazer. Quando Paulo fala lá que você, se não tiver interpretação, então fique calado, tá certo? Agora, como é que vai ter interpretação se você não ora em línguas? Então, na congregação, querido, se Deus te dá uma língua, fale e creia que alguém vai receber a interpretação. Se não receber, então você para. É isso que Paulo está nos ensinando sobre a questão da orar na congregação alto, né? Você está no meio da congregação, no louvor, e você começa a cantar hinos espirituais. Se o Senhor, então, deu a interpretação para alguém, maravilha, a igreja foi edificada. Se não, aí que Paulo fala, nesse caso de não ter interpretação no momento, você então fique na sua e pare, tá certo? Essa é a orientação. Ele não fala para não orar em língua alto, ele fala para parar quando a interpretação não vier. Mas nós vamos crer. E eu vou falar também de exemplos práticos sobre essa questão da interpretação também. Em terceiro lugar, amados, a questão da língua e interpretação, orar em línguas numa língua existente. Nós temos visto casos recentes disso, lá em Pentecostes foi assim, e nós temos visto casos recentes, da pessoa está orando línguas, uma língua estranha, língua que ele está orando como se fosse realmente a língua dos anjos, e alguém entra e fala, pô, você está orando na minha língua natal, né? Então, ou você está orando em alemão, ou está orando em chinês, em árabe, sei lá, que Deus vai te dar. Isso é para quê? Para quê? Qual o objetivo desse terceiro ponto? Para que o mundo creia. É isso que a Bíblia está falando lá em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que você precisa ler junto com o recheio ali, que é 1 Coríntios 13, do amor, tá? Para você entender tudo isso sobre os dons. Mas nós vamos falar mais um pouquinho hoje ainda sobre a questão prática disso tudo. Amém, queridos? Bem, então, meus amados, tá? Nós temos que entender que a plenitude de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a plenitude, tá, da habitação de Deus na igreja. A igreja, tá, ela existe hoje, tá, essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, como fala ali em Romanos 8, né, 28 e 29, tá, ela foi estabelecida para quê? Para que Deus, na sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pudesse habitar na igreja. Então, a trindade hoje, amados, ela se expressa através da igreja. Então, tem uma frase que eu gosto, que falam aí, eu não sei quem é que foi o autor, que diz o quê? Que Jesus é Deus soletrando-se a si mesmo. Olha que coisa tremenda, né? Deus é a origem de tudo, Deus Pai é a origem de tudo, né? O Filho, tá, é a expressão, tá? E o Espírito Santo é a transmissão. Isso que é a trindade. Ou seja, o sol, né? Tá lá o sol, é o Pai, a luz, Jesus, e o calor, o Espírito Santo. Dessa maneira que a gente explica melhor a questão da trindade, amados. E o homem também é triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então nós temos que entender que Deus, ele trabalha assim. Assim como a água lá,
ela é H2O sempre, mas ela se apresenta em 3 estados: o gasoso, o sólido e o líquido. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então nós temos que entender tudo isso para que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo e saber a função de cada um, né, para nós. Quem é o mais importante? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Queridos, tudo é uma coisa só, amém? Mas com funções diferentes. Isso que nós temos que entender. A gente hoje tem um grande problema, né, do discípulo sufista, né? É o que anda sempre atrás da onda mais alta. Ele quer, não, qual é a igreja que está agora mais contemporânea, mais moderna, que está falando das coisas que estão funcionando, onde é que está enchendo gente, qual o louvor melhor. E aquele discípulo fica surfando, e a gente não entende que Deus, ele coloca cada membro onde ele quer. E você está aí hoje, congregando com esses irmãos, tá? Porque você tem que saber que Deus te colocou aí. Então qual é a sua parte no Espírito, para que você possa realmente estar fazendo e cumprindo o teu ministério e usando os dons do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo em tudo. Então, para você ser guiado pelo Espírito Santo, você primeiro tem que ler o livro de Atos todos, querido, para entender essa obra maravilhosa do Espírito Santo, como ele guia a igreja, como é que é ele que dirige os passos, ele que dá as coordenadas, amém? Bem, então, Jesus, ele nos deu os 5 ministérios de Efésios, o Pai distribuiu os 7 ministérios de Romanos 12, e o Espírito unge a igreja e distribui os 9 dons de 1 Coríntios 12. Amém, queridos? Então, os dons do Espírito Santo na prática. Como é que é isso, amados? No dia a dia, né? Então, a gente tem que entender como é que isso funciona. Então, vamos falar primeiro, então, dos dons de 1 Coríntios 12. Tá? Como é que funciona? Você está no meio de uma reunião, tá? Ou, né, na congregação geral, com todo mundo, ou grupos pequenos, reunidos ali, grupos menores, na casa de alguém, e você começa então, você está ali e você está sensível ao Espírito Santo, pede para o Espírito Santo, né, para te usar. Aí o que acontece? A primeira coisa que então Deus começa a mostrar, vamos falar na prática agora de todos, é a palavra de conhecimento, por exemplo, queridos. Como é que é essa questão da palavra de conhecimento, né? Como é que é esse negócio da palavra de sabedoria? Como é que é esse negócio antes do discernimento de espírito? Olha só, você está no encontro, tá? E você está, Senhor, me usa aqui. Então Deus começa a te dar um discernimento de espírito. Que discernimento ele vai te dar? Ele vai te mostrar pessoas que estão naquele encontro ali, tá? Que estão com algumas dificuldades. Você sabe que no meio de uma reunião, você está às vezes numa casa com 20 pessoas, ou você está num encontrão lá da igreja geral com, né, com 100 pessoas, 200 pessoas, não sei quantas. Tá? Você chega ali e Deus começa a te dar um discernimento de espírito. E você começa a ver que tem alguns irmãos que não estão andando, que não estão caminhando, que não estão entendendo, que não estão na mesma visão, que não estão na mesma pegada. Aí você começa a falar, Senhor, o que está acontecendo? Tá? Aí Deus começa a te mostrar, então, o porquê, né, do problema. Às vezes uma pessoa, ela tá né, com falta de fé. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, não tem tido tempo para se alimentar do Espírito. Às vezes essa pessoa está com um problema de falta de perdão, com alguma mágoa que ele vem carregando. Então Deus, ele vai te dar esse discernimento. A primeira coisa, quando você está sensível aos dons que vai acontecer, é isso. Ele te dá o discernimento. E com o discernimento, logo em seguida, queridos, vem então a questão da palavra de conhecimento. Ou seja, Deus vai mostrar qual é o problema para você. Qual o problema daquela pessoa? Deus vai te mostrar. Olha aqui, realmente, essa pessoa está assim porque aconteceu uma situação que ela ficou irada com o irmão porque o irmão tratou ela mal, o irmão foi grosso com ela. Olha aqui, prometeram para ela uma coisa e não cumpriu. Deus vai te dar, como palavra de conhecimento, uma coisa que você não poderia saber e Deus te dá. Aí depois vem o que, queridos? A palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a solução. É a solução daquilo que foi discernido, que foi conhecido. Tá? Então a sabedoria agora é aplicada como? Tá? De você poder chegar, então, tá? E dar a palavra de sabedoria. Ó, Deus está me mostrando isso, isso e isso, por causa disso, que gerou isso, isso e isso, mas o Senhor está falando aqui. Tá? Então você vai dar a solução. Aquele querido que estava lá com falta de perdão, aí Deus, você começa a falar assim, ó, perdoa,
tá? Para que você receba o perdão. E você começa a dar aquela palavra de sabedoria, né? Olha o exemplo de Jesus aí que nós já vimos, e você vai começar então a ver isso atuando em você. Amém, queridos? E depois, né, a questão lá da fé, a questão da operação de milagres, tá? E todas essas coisas vão ser umas coisas, dons de curas, tá? Isso vai ser uma coisa natural, queridos. Então nós temos que estar exercitando, é como um músculo, igual a fé é um músculo que você precisa exercitar, também os dons você precisa exercitar, amados, tá? A língua e a interpretação eu já falei, a profecia, tá? Eu também, eu quero falar melhor, tá? Quando eu estiver falando sobre os 5 ministérios, mas a profecia é uma questão que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14, que é para exortação, tá? Para edificação e para consolação. Então nós vamos saber como aplicar cada um desses também. Amém, queridos? Bem, então nós vimos então os 9 dons do Espírito Santo de uma forma prática, como é que acontece no grupo. Então, por exemplo, tem um exemplo, queridos, que eu gosto de dar, é que tinha um traficante, tá, que ele estava sendo perseguido pela polícia, e de repente, então, ele teve uma grande ideia. Ele falou assim: eu vou me reunir aqui com os irmãos aqui da igreja, que está aqui perto da minha comunidade aqui, porque aí o pessoal vai me ver com bíbliazinha debaixo do braço, indo para a reunião com os irmãos aqui nessa igreja, na casa aqui, e ninguém vai implicar comigo. Então ele foi se esconder numa reunião de uma igreja na casa. E quando ele chegou ali, ele começou a reunião, um irmãozinho lá falou assim: querido, você está vindo aqui e tal. O cara se apresentou. E esse irmãozinho falou assim: Deus está me mostrando você com uma caixa preta, segurando assim, olhando para um lado e para o outro, você não larga essa caixa por nada. E o cara já ficou bolado, porque era realmente, ele usava uma caixa preta para guardar as drogas que ele vendia, né? Ele já ficou bolado. Aí começaram ali, louvor, adoração, tempo devocional com o Senhor, aquela coisa maravilhosa dos encontros. E de repente outra irmãzinha chegou e falou assim: olha só, essa visão que o irmão teve, você com a caixa preta assim, Deus me mostrou que você começou a correr, você está correndo com essa caixa, você não larga a caixa por nada. O cara já ficou mais bolado ainda. Aí vem depois, e vem outro irmãozinho e fala assim: você está correndo desesperado e Deus está me mostrando que a polícia está correndo atrás de você. E se você não largar essa caixa, você vai ser preso. Cara, o cara não aguentou. Tá? Naquele dia mesmo, o primeiro dia que ele foi, ele começou a chorar, ele abriu a vida toda para os irmãos. Resultado, esse traficante hoje é um dos líderes de igreja na casa desses irmãos, né, desse exemplo que eu ouvi. Tá? É uma coisa assim fantástica, gente, como é que os dons do Espírito Santo funcionam dentro da igreja para isso. Tá? Discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dons de curas, tá? Dons, operação de milagre. E isso não é para acontecer só dentro da casa, não. Tá? Porque quando você se reúne em 4 paredes, o máximo que vai acontecer é o que está programado. Mas quando você se reúne nas ruas, o mínimo que vai acontecer é o que está programado. Então é 24 horas por dia que você tem que estar sendo sensível para mover nos dons do Espírito Santo, de 1 Coríntios 12, amém, querido? Mas eu queria também falar sobre esses 5 ministérios de Efésios 4, que está lá embutido em Romanos 12 também, como eu falei, tá? Que é o ministério apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A melhor explicação que eu já vi até hoje, eu como sou engenheiro civil, é numa obra. Então você imagina você como igreja, né, como um construtor, e você está fazendo uma casa de pedra, como aquela lá de Jerusalém, né, tremenda ali, aquela construções lá de Jerusalém. Já tive o privilégio de ir, uma coisa assim fantástica, mas isso é outra história. A gente fala outro dia depois sobre essa questão de Jerusalém. Mas imagina aquela casa de pedra lá. Então, o que acontece? Você está ali no teu canteiro de obra, no teu terreno, para fazer a construção, e você tem que fazer o quê? Você tem que mandar as pessoas irem lá fora e trazerem as pedras para a construção. Então, isso aí é o ministério de evangelista. As pessoas vão lá fora, trazem as pedras para o canteiro de obra, o ministério de evangelista. Só que essas pedras, queridos, elas vêm às vezes pontudas, abaloadas, né? Não vem pronta para você usar. Aí você tem que pegar lá, né,
e começar a trabalhar aquelas pedras, deixar elas quadradinhas, bonitinhas, para ser encaixadas no local dela. Esse é o ministério de mestre. Vai pegar a pedra bruta ali e vai preparar ela para ser usada na construção. Aí vem depois, né, os trabalhadores ali pegando as pedras e colocando as pedras em suas posições. Esse é o ministério pastoral, né? Dá função para todas as pedras, correto ordenar as pedras, aperfeiçoar as pedras para o desempenho dos seus serviços. Efésios 4:12, tá certo? Então, meus amados, é o ministério pastoral. Aí numa obra assim sempre tem o engenheiro, né, o arquiteto, que eles vão chegar com a planta e vão verificar tudo, se está tudo no lugar, né, se está tudo de acordo com o projeto. Esse é o ministério apostólico. Aí eles vêm, tá, e vão ver o fundamento, vão ver se as paredes estão no prumo, se está tudo alinhado, né, se está tudo no esquadro, tá? Ministério apostólico. E ainda tem o profeta, né? Como eu falei, o profeta vem para quê? A Bíblia fala, exortar, né, edificar ou consolar. O profeta, quando chega, se ele vê que está tudo bem, a obra está de acordo, o profeta é como se fosse assim, o engenheiro de qualidade, né? É o pessoal da qualidade, que vem ver se está tudo realmente funcionando. Então o profeta chegou e está tudo bem, então ele vai edificar, né? Ele vai chegar e falar, pô, que bom e tal, vai falar, né, e vai edificar. Se ele vê que tem alguma coisa errada, uma parede está fora do lugar, está torta, está fora do esquadro, qualquer coisa, ele vai o quê? Ele vai exortar. Ele, ó, não é por aí não, tá aqui, ó, quebra essa parede, faz de novo. E durante a construção, não sei quantos aqui já fizeram obra, né, tem aquele momento que você dá aquele desânimo, né, parece que a obra nunca vai acabar. Você fica assim, poxa vida, você fica querendo logo usar, né, mesmo com aquela poeirada, aquela sujeira, aquela bagunça de material para cá e para lá, e você fica às vezes desanimado, desencorajado. Então o profeta também nesse momento vem para quê? Para te consolar. Então eu acho que os 5 ministérios aí não tem melhor, né, alegoria aí que mostre realmente como é que eles funcionam. Amém, queridos? E eu queria mostrar para os irmãos também, que já falamos de Jesus movendo nos dons de 1 Coríntios, né, 12, eu queria dizer para os irmãos que Jesus, tá, ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele atuou também nos 5 ministérios. Tá, e eu quero mostrar para os irmãos que o Espírito Santo também atuou nesses 5 ministérios. Tá, e ele falou o quê? Quem crê em mim fará obras maiores que eu faço e fará obras maiores ainda. Amém, queridos? E eu quero mostrar para vocês que sem o Espírito Santo, você compra um celular, último modelo daí da Galaxy, do iPhone, da Huawei, né, qualquer um de Motorola, você compra o top dos top de linha, tá, com todos os aplicativos, tudo moderno, né, fantástico. Quero dizer para os irmãos que mesmo que você tenha esse aparelho, se ele não está com bateria, se ele não foi carregado, tá, de nada vai funcionar. E é isso que nós precisamos. Tá? E esse é o exemplo que Jesus nos deu. Tá? Esse Jesus sempre cheio do Espírito Santo. Tá? E lá em Lucas 4 mostra isso. Lucas 4, logo no primeiro versículo, mostra o quê? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para onde? Para Disney? Para a Europa? Né? Para passar o fim de semana em Búzios? E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha só, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém, queridos? Então, lá no versículo 14, aí volta, fala o quê? No poder do Espírito Santo, ou seja, na unção, queridos, que, gente, ser batizado com o Espírito Santo, a palavra batismo significa imersão. Você ser batizado com o Espírito Santo é você emergir no Espírito Santo. Igual aquele exemplo lá, né, de Ezequiel, que você vai entrando nas águas e a água está no teu pé, daqui a pouco no teu joelho, depois nos teus lombos, aí finalmente você vai e mergulha tudo. Enquanto você está entrando no rio e você está com o pé no chão, você está no controle. Tá? E o que acontece? A pessoa às vezes entra e está com água aqui assim na canela, ela está com 10% do espírito. Aí como é que ela quer vencer os problemas do velho homem, da carne, né, os pecadinhos de estimação que vai carregando dia após dia, tá? Então ela só está com 10%, aí ela entra até o joelho, está com 20%, continua numa batalha e tomando bufetada, tomando nocaute toda hora do diabo. Aí ela vai até, né, os lombos aqui, a água chegando por aqui,
Mas ele continuou com o pé no chão, controlando todas as coisas, aquela correnteza querendo levar ele aqui. Só quando mergulhou de vez, é que se deixou ser envolto pelas águas, tá? É que ele é guiado pelo Espírito Santo. E nós temos que buscar isso, querido, mergulhar no Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, mas também é o quê? Ser envolvido 100% pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia fala lá. O versículo 18, depois lá de Lucas 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui mostra, queridos, Jesus, né, vivendo o quê? Tá? Os 5 ministérios. Quando fala de pregar o evangelho aos pobres, é o evangelista. É o evangelista, o nosso exemplo. Quando fala me enviou, tá? Mostra que ele tem um ministério apostólico, né? Que ele foi enviado. Apóstolo é isso, é o enviado. Fala curar os corações quebrantados. O que é isso, amados? O ministério pastoral. Proclamar liberdade aos cativos, ou seja, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? É o ministério de mestre. E restaurar a vista aos cegos. É o que é isso? É o profeta, aquele que veio para quê, amados? Para abrir a nossa visão, né? Para nos fazer enxergar o que o Senhor está, aquele que vai dar direção. Então Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele também atuou nos 5 ministérios. Amém, querido? Então esse Espírito Santo, querido, nós temos que entender como funciona na prática todos esses dons. E eu quero mostrar por fim para os irmãos que o Espírito Santo também atuou nesses 5 ministérios de Efésios 4. Tá? O Espírito Santo foi enviado e ele envia todos nós para fora, ou seja, é o ministério apostólico. Tá? Quando fala que o Espírito Santo, né, fala lá das visões, das profecias, está falando do profético. O Espírito Santo é o maior exemplo também, tá, do ministério profético que todos nós temos que conhecer. Aí lá em Atos 20 destaca o quê? O Espírito Santo é que destacava presbitério para pastorear a igreja. Então, quer dizer, o pastor de pastores, tá? Não tem outro pastor melhor, tá? Que indica pastores para pastorear igrejas. Então, o Espírito Santo também atua no ministério de pastor. E ele fala o que mais do Espírito Santo lá em João 14, 15, 16, tá? Que ele veio para lembrar o que Jesus nos ensinou, amados. Então, isso é o ministério de mestre, o Espírito Santo atuando também como mestre. E depois, no final, então, né, fala que ninguém pode crer no Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo, que é um evangelista melhor que esse. Então ele também atuou no apostólico, no profético, né, ele atuou no ministério pastoral, no de mestre e também no de evangelista, queridos. Então essa é a realidade do que é ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui, por exemplo, no nosso grupo caseiro, na reunião na minha casa, tá? O que a gente faz? A gente chega, queridos, e a gente começa então aquele devocional, né, para realmente, né, ter certeza que a presença de Cristo está ali, porque, queridos, nós não somos visitantes, né, no trono de Jesus, né? Nós somos habitantes. Então não tem esse negócio de você, né, vou ter um momento de louvor agora para entrar na presença de Deus. Não tem esse negócio, você não entra e sai da presença de Deus. Você tem que conviver na presença de Deus 24 horas por dia. E para isso você precisa do Espírito Santo. Então aqui todo mundo já vem com a carga e a gente começa a adorar. E Deus começa a mostrar, querido. Deus dá visões, Deus dá interpretação disso tudo, da língua, da interpretação. Aí vem o discernimento de espírito, vem a palavra de conhecimento, vem a palavra de sabedoria. Estamos sempre prontos a atuar na fé, nos dons de curas, na operação de milagres. E dessa maneira tudo vai acontecer. Então na casa é assim. E nas ruas também é assim, amados. Nas ruas também é assim. Aqui em casa chegou uma queridona aí pela primeira vez, e Deus começou a dar visões. Para mim, por exemplo, ela deu uma visão dela no trem, dando volta em círculos. E ela sabia que estava dando volta em círculos, porque sempre que ela passava no lugar, tinha tipo um quebra-mola que fazia um solavanco. E foi a visão que Deus me deu. E foi impressionante como ela recebeu aquilo de uma maneira que ela entendeu claramente a visão, não sabia de nada da vida dela. E Deus mostrou essa visão. E o que aconteceu? Ela, né, está com a gente até hoje, a Vitória, tá? Ela está aqui com a gente até hoje. E a primeira vez que ela veio foi assim. Deus começou a mostrar, e vários outros irmãos teve várias visões, que simplesmente
falaram da vida dela toda, e aquilo deu liberdade para ela depois para se abrir com a minha esposa Ana, tá? E hoje está com a gente até hoje, como discípulo aqui no nosso meio. Então é uma coisa assim tremenda que Deus faz nas casas, mas também nas ruas, queridos. Os dons também têm que acontecer nas ruas. Uma vez nós estávamos aqui na Praça Sans Penha, que é pertinho aqui de casa, e nós estávamos ali fazendo proclamação e distribuindo comida ali para o pessoal da rua, e eu comprava pipoca, dava para as crianças ali que ficavam morando ali na rua, e evangelizando e proclamando o reino de Deus. E antes nós estávamos orando, Deus falou assim para a gente, assim, ó, vai vir um tal de Fabrício, e vocês vão pregar o evangelho para esse Fabrício. E que criou aquela curiosidade, todo mundo que queria falar com você, o Fabrício, e como eu vi que o pessoal estava assim, querendo saber do tal do Fabrício, e o tal do Fabrício não aparecia, o que é que eu fiz? Eu gritei alto, Fabrício! Rapaz, aí daqui a pouco um rapaz estava pertinho, falou assim, opa, me chamou? O que foi? Falei, você é o Fabrício? Sou, vem aqui. E proclamamos para ele o evangelho, e Deus cumpriu ali o que ele estava querendo. E é dessa maneira, às vezes Deus dá a roupa que a pessoa está usando, às vezes Deus dá o nome da pessoa, e a gente tem que estar sensível. Já tenho visto casos aí de pessoas que Deus dá até o documento, o número do CPF da pessoa. Para que isso? Tá? Porque Deus, ele quer mostrar que ele é Deus e que ninguém pode ir contra, e a pessoa já vem sensível para ouvir a voz de Deus. Então eu quero te encorajar a você entender que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, e para que você entender que isso não é lá para o pastor, não é para o diácono, não é para os líderes, tá? Mas é para quem? Para todos nós, queridos. Todos nós temos um sacerdócio diante de Deus, e nós temos que aprender esse negócio de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então eu espero que realmente essa palavra tenha penetrado aí no teu coração. Nós fizemos um resumão de tudo que a gente já tem falado, para que você entenda a sua parte no meio da igreja, para ser sensível aos dons e deixar atuar. No começo, né, se você acha, não tá certo, será que é Deus, será que não é Deus? Fique tranquilo, tá ali o pastor, tá ali os irmãos, para quê? Para julgar, para te treinar, para que você possa realmente, cada dia mais, aprender a ouvir a voz de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Um grande abraço a todos, bom proveito aí, e que o Senhor possa realmente estar nos guiando em todos os momentos, né? No meio da igreja, nos encontros na casa, nos encontros da congregação, nas ruas, onde estivermos, que o nosso estilo de vida, o ar que respiremos 24 horas por dia, possa ser Jesus, possa ser o Espírito Santo e os dons dele atuando, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser sal, para que a gente possa exalar o perfume de Cristo. Grande abraço. Que maravilha, hein? Que coisa rica nós podemos conhecer o que Deus, através do seu Espírito, pode fazer em nossas vidas, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Que você seja fortalecido cada vez mais, você que está estudando a palavra, que você possa também enriquecer outras pessoas compartilhando essa mensagem que você tem recebido. Pastor Osias, muito obrigado pela sua participação conosco, por testemunhar daquilo que Deus tem feito no meio de vocês e que Deus pode fazer no meio de toda a igreja do Senhor. Que Deus continue abençoando e ungindo o seu ministério. E eu quero dizer para você que está aqui participando conosco nessa escola dominical, aqui embaixo tem o link do canal do Pastor Osias Matos. Você pode ali conhecer as suas mensagens, as coisas que ele tem deixado ali, de coisas importantes para nós, testemunhos valiosos e meditação e reflexão na palavra. Que Deus seja contigo. E não se esqueça, no próximo domingo nós estaremos aí fechando essa série sobre o estudo do Espírito Santo. E se você tem uma dúvida, se você tem algo que você gostaria de fazer uma pergunta, aproveite, comente nesses vídeos que a gente tem colocado aqui, porque nós ainda nesse último vídeo, nós queremos falar mais ainda sobre esse relacionamento no nosso dia a dia com o Espírito Santo. E eu creio que Deus tem coisas muito preciosas para abençoar a sua vida e a minha vida também. Então, não perca essa oportunidade. Se você gostou da mensagem, deixa aqui o seu like e compartilhe com outros aquilo que Deus tem feito também na sua vida. E Deus te abençoe ricamente. Nós temos colocado aqui essas mensagens a respeito
do Espírito Santo. Nós estamos fazendo esse mês esse estudo sobre o relacionamento com o Espírito de Deus. Estou deixando aqui esses vídeos aqui que estão do lado para você, se você desejar, você pode ir lá e conferir as outras mensagens que nós temos falado sobre o Espírito Santo. Inscreva-se aqui no nosso canal e seja muito enriquecido e abençoado com as mensagens que temos feito na Escola Bíblica Dominical. Deus seja contigo. E até o nosso próximo encontro.